Então, agora sim a gente consegue colocar a mão na massa e tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior vai ficar bem mais claro, ok? É claro que eu vou passar por vários recursos, mas lá na frente nós vamos trabalhar muito com aquilo que eu disse, File Input Stream e File Output Stream. Muito bem, eu estou usando NetBeans. NetBeans é um ambiente de desenvolvimento que eu tenho o hábito de usar, você pode usar qualquer um, não tem problema. Aí aqui eu já deixei um projeto criado só para poupar o tempo de criação do projeto. Então eu tenho aqui até uma pasta, a Ed3, né? E aqui estão os arquivos do projeto, tá ok? Criei seu projeto, meu projeto chama Ed3, eu já limpei aqui uns comentários que não seriam relevantes, e essa linha aqui eu já encaixei também, que é a importação do pacote Java I/O, né? Tudo que a gente vai usar está nesse pacote, ok? Então vamos lá? Primeiro eu vou escrever em um arquivo texto. O objeto nosso é o FileWriter, que aqui é um FileWriter Arc, e aí vou colocar todas as operações dentro de um bloco try-catch, porque é possível que eu tenha alguma falha nessa operação, né? Então eu posso ter aqui uma exceção de I/O exception. Na verdade, se você for olhar a documentação do Java I/O, você vai achar inúmeras exceções que tratam de casos específicos, né? Aqui eu não vou entrar nesse detalhe, justamente como eu disse antes, porque o nosso objetivo não é estudar Java I/O, mas sim ver como que nós vamos resolver o problema dos nossos algoritmos. Então tá, já tenho o arc declarado, e aqui eu vou abrir meu novo FileWriter. Eu vou passar aqui um dados.txt e vou dizer que false. False quer dizer que ele vai, no construtor, eu vou usar o modo reset. Tá? Significa que ele vai sobrescrever o arquivo. Ele não achou o símbolo FileWriter. O pacote Java I/O está importado. Vamos ver aqui. Claro, perdão. Olha que bobagem. New FileWriter. Bom, esses errinhos eu não vou ficar corrigindo do vídeo não, tá? Senão eu teria que ficar regravando toda hora. Aí, tudo bem, eu vou escrever aqui. Eu vou escrever um nome que tem acentos, pra gente ver como é que isso fica no arquivo, tá? Depois que eu terminar, arc.close, como eu disse, para não deixar o fluxo cheio de bytes que seriam perdidos se a energia caísse, se o computador fosse ligado. Salvei. Você vê que não tem nenhuma resposta em tela para o usuário, então eu vou executar o código, ele vai executar o programa e não vai aparecer nadinha. Aí, ó, construído com sucesso, mas não tive nenhuma resposta visual, certo? No entanto, se eu vier aqui na minha pasta, eu vou ver que apareceu aqui um arquivo chamado dados.txt, percebe? Eu vou abrir esse arquivo, não com o editor de texto, mas com um software que eu tenho aqui, que chama Xminer. Cadê ele? Xminer. Você pode achar um visualizador de dados de arquivo em qualquer lugar na internet. Eu uso esse Xminer, que era o que estava mais fácil para macOS. Eu gosto dele. É muito simples, mas eu gosto dele. Então veja, quando eu escrevi Conceição, aqui eu tenho uma visão textual do arquivo. O que está armazenado lá dentro do mesmo arquivo é essa sequência de bytes. 43, 6F, 6E, 63, 65, 69, C3, A7, C3, A3, 6F. Passo aqui para Select. Eu posso ver, cada letra que eu clicar aqui, ele me mostra qual é o byte correspondente. Tá vendo? Então aqui, ó, o C cedilha usa 2 bytes, nós estamos falando de UTF-8. O A com tio é o C3A3 e o O 6F. Ok? Então eu fui escrevendo aquela string que virou um fluxo de bytes, e esse fluxo de bytes foi parar no arquivo dados.txt. Então veja, eu vou executar o programa de novo e vou escrever agora outro termo aqui, um Geraldo. Vou executar de novo. Quando eu voltar aqui para o Xminer, ele vai pedir para recarregar o arquivo, e você vê que ele sobrescreveu os dados que estavam lá, né? Se eu tivesse colocado aqui true, e aí eu volto aqui para Conceição e executo, executado com sucesso, reload file, você vê que agora ele fez uma adição, né? O append, tá? Então esse método
aqui true ou false, determina se é para adicionar, se é append ou não, ou se é para sobrescrever. Legal. Depois que eu escrevi, o que eu tenho que fazer? Eu vou tentar ler os dados escritos, tá? Então, eu vou criar um código aqui um pouquinho independente, né? Aqui embaixo, eu vou criar aqui um file reader. Então, aqui eu vou trocar para file arc1, só para diferenciar. E aqui eu vou colocar um file reader arc2. Coloco o mesmo block try-catch. Num programa maior eu faria um block try-catch talvez para tudo, né? Arc2 é igual a new file reader, um fluxo de leitura, dados.txt, não posso errar o nome do arquivo, senão ele não vai encontrar, certo? Vou criar aqui uma variável inteira que vai retornar o valor de cada byte lido. Então, aqui, enquanto eu conseguir fazer leitura, arc2.read de alguma coisa, né? Enquanto essa leitura for diferente de -1, eu escrevo na tela. System.out.print, para não ficar escrevendo cada um em uma linha. C. Só que C é o inteiro, e ele vai escrever números para mim, então eu vou converter esse cara aqui no char, tá? Bom, depois que eu tiver rodado todo o arc até retornar -1, que significa atingir o fim do arquivo, eu faço aqui arc2.close, fecho, né? Aqui vou colocar também um cat, de novo, não vou tratar as exceções individuais, deixar aqui um tratamento genérico, e se der o erro, print stack trace. Ok, então agora sim, posso até deixar aqui no fim, ó, só um system.out.println, para ter uma quebra de linha, se tudo for bem sucedido. Executo, e ele escreveu para mim, Conceição, né? Então ele chegou até o fim do arquivo corretamente. Foi lendo byte a byte, escrevendo byte por byte, né? Só para você ver que tá certinho, deixa eu jogar aqui um print line, aí você vai ver que cada letra vai ser escrita separadamente, né? Mas, bom, enfim, não precisa. Ok, então file reader, file writer me permitem ler e escrever em arquivo. Aí vem aquela história lá do buffer, né? De eu tentar preencher o resto dos dados com espaços para ter campos de tamanho fixo. Por exemplo, se eu escrevo Conceição, ele gasta 9 caracteres aqui, ou 11 bytes. Se eu escrevesse José, seriam 4 caracteres, ou 5 bytes. Mas eu queria que todo o campo nome usasse 30 caracteres. Então eu venho aqui em cima e vou forçar aqui, olha. Public static int tamanho nome com 30 caracteres. E eu vou colocar public static int tamanho idade, o meu campo de idade, com 4 caracteres. Ok? Então, aí eu posso criar aquele método public static string, ele vai retornar para mim uma string com o tamanho correto. Então, eu vou chamar meu método completa, ele vai receber uma string de parâmetro e um tamanho que essa string deve ter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar a string mais uma nova string de brancos, new string, né? Essa nova string tem que ter qual tamanho? A soma, não, o n, né? Perdão, new string de tamanho n. Só que n menos a quantidade de bytes que esse cara já tem, né? Bom, para eu criar uma nova string, na verdade, eu preciso criar um novo vetor de caracteres de tamanho n menos aquilo que já está ocupado por str, str.length. Ok? Espero que essa operação não seja muito complicada. Então, aqui eu só errei, né? Pronto, length. Que mais? Eu preciso essa string, essa string aqui, ela vai ser criada como uma série de bytes de valor 0. Então eu vou jogar um método replace aqui para trocar todos os zeros, todos os bytes de valor 0 por espaço em branco, né? Então, só para ficar bonitinho, eu vou colocar aqui como se fosse o byte 0 mesmo, tá? A string, o caráter 0, né? E aqui eu vou jogar isso dentro de um parênteses para a operação ali dar certinho, ponto final, ponto e vírgula. Legal. Se por outro lado ele chamar com um número inteiro, o que eu preciso fazer? Public
static string completa, só que agora recebendo um int i e um tamanho n. Então eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, né? String str é igual, vou converter o número para uma string, integer.toString. Legal. Então passo i como parâmetro, né? Ele vai converter esse i para um integer e esse método integer vai transformar isso numa string que joga aqui em str. Depois eu posso fazer aquela mesma operação que eu fiz aqui em cima, né? Retornar esse mesmo valor. Tá ok? Então, copio aqui, colo aqui. Ou eu poderia ter chamado aquele método ali em cima, né? Tá reclamando aqui do meu replace. Por quê? Porque, na verdade, ele tem que fazer o replace no string. Então, eu preciso fechar aquele tal parênteses aqui, ó. Pronto. Agora tudo bem. Então, ele criou o vetor de caracteres, mas você pode olhar que ele não chama o replace do char, do vetor de char. Ele chama o replace da nova string criada, tá? Legal. Agora aqui está pronto, aqui só uma formataçãozinha. Agora que os métodos completos estão prontos, né? Eu posso mudar aqui minha rotina. Vamos só fazer um teste aqui. System.out.println. Vou chamar aqui, colocar aqui um delimitador, mais completa Conceição com 30 caracteres, mais, deixa eu colocar aqui 15, só para explicar algo. Mas depois aqui um segundo delimitador, né? Tem que imprimir isso aqui na tela para mim, tá? Onde que eu errei? Aqui é aspas. Já antecipo que eventualmente eu vou cometer esse erro mais vezes, porque eu trabalho muito com JavaScript, para JavaScript tanto faz. Aspas simples ou duplas nas strings. Então vamos lá, rodei, olha aqui. Aqui está Conceição, tá? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 caracteres. Mas esses dois caracteres aqui usam 2 bytes, então na verdade eu terei 17 bytes no arquivo. Então lembra que essa função completa com caracteres e não com bytes, ok? Porque alguns caracteres podem ter mais de 1 byte. Então tá, ok. Vou criar aqui vamos criar um registro. Então vou colocar aqui, ó, string nome é igual Conceição, né? E int idade é igual a 25 anos. Então na hora de eu escrever para o meu FileWriter, na hora de eu escrever aqui o método write, o que eu vou fazer? Eu vou escrever não é direto o nome, eu vou escrever uma chamada à função completa, passando o nome, aquela variável ali em cima, e o tamanho, nome, a constante que eu defini lá em cima. Depois eu vou fazer a mesma coisa com idade e tamanho, idade. Ok. Isso é suficiente, eu vou comentar aqui para a gente ver o resultado daquele código ali antes de fazer o de baixo. Então, rodo, nenhuma resposta, vamos lá ver o arquivo como é que ficou, reload. Tá aqui, olha, ele escreveu usando 15 caracteres, porém 17 bytes. Não, perdão, agora são 30, né? Porém 32 bytes, então. Você pode ver que aqui são 8, mais 8, 16, mais 8, 24, né? Mais 8, 32 caracteres. Não, 32 bytes para escrever o nome Conceição. São 30 caracteres, porque aqui, apesar de 2 bytes, cada um é um caráter só. E depois eu tenho o número 25 escrito com 4 bytes. Então a função completa dá esse... Ela torna tudo para mim coisa de tamanho fixo, certo? E aí se eu for fazer leitura, então agora eu volto aqui, eu vou ter que fazer alguns ajustes aqui também, né? Então eu ao invés de eu ler caráter a caráter, o que eu faço? Eu vou criar aqui um char, um vetor de
caracteres, que eu vou chamar de registro, então vai ser um char com todos aqueles caracteres, é o tamanho nome mais o tamanho idade, né? Ou seja, vai dar 30 mais 4, 34 caracteres. E aí eu faço, deixa eu deixar aqui, índice igual a arq2.read para esse registro. Ele vai ler a quantidade de caracteres suficiente para encher esse vetor, tá? E aí ele vai ler aqui para o nome, apesar de eu passar 30 caracteres, ele vai ler 32 bytes, porque tem dois acentuados que são, cada um é um caráter só. Então, agora eu posso fazer aqui system.out.println c mais bytes lidos, tá? Só para a gente ver o que de fato foi lido. Eu posso imprimir string.out.println, eu vou imprimir aqui o nome e depois eu vou imprimir a idade. Então vamos colocar assim, nome, 2 pontos, e aí eu vou criar aqui uma nova string, mais, mesma coisa, lembrar lá, new string, a partir desse registro, né? Então ele vai, porque aqui eu tenho um vetor de caracteres e não uma string. Então eu estou criando uma nova string e dela eu vou pegar uma substring de tamanho 0 e até tamanho nome, né? Ou seja, com essa quantidade de caracteres. Muito bem. Ok, tá cheio de parênteses aqui no fim. E é isso. Por que deu errado aqui? Perdão. System, não string. Ok, agora eu preciso pegar o segundo campo. Então eu vou fazer system.out.println idade. Deixa eu deixar aqui um... Não, tá bom, vai. Mais... Mesma coisa ali, né? New string registro. E aí eu preciso... fazer essa leitura, mas não a partir do 0, e sim a partir da quantidade de bytes já lidos. Então eu vou colocar aqui ponto substring, né, mesmo método, substring, só que agora eu não parto do 0, eu parto do tamanho nome e a quantidade, até onde, né, até tamanho nome mais tamanho idade, até essa posição, tá? Ok? Tá ali o ponto e vírgula. Depois é só fazer o arc.close, não precisa disso aqui. E a gente executa e tá lá, Conceição e idade. 34 bytes lidos, né? Como esperado. Na verdade, não. 34 caracteres lidos, tá? Não bytes. Que mais? Poderia colocar aqui um delimitador só para você ver o que está acontecendo. E pôr aqui também na frente, mais o mesmo delimitador. Copiar isso aqui e pôr aqui. Então, com isso aqui você vai conseguir ver, de fato, que os campos foram lidos com espaço em branco na frente. Eu precisaria limpar essa variável, né? Mas aí também não é o caso da gente mexer com isso agora, porque a gente tem formas muito mais legais de fazer isso. Então, assim, que saco, né? Fazer esse tanto de operação, não tem um jeito mais fácil de eu ficar escrevendo strings e tudo mais? Claro que tem. Então vamos lá? Primeira coisa, e aí vamos esquecer tudo isso aqui, tá? Vamos apagar, né? Apagar bastante coisa. Na verdade, me permita, eu vou fazer isso no próximo vídeo, ok? Segura aí, porque senão o vídeo vai ficar muito longe, a gente continua no próximo.